Olá, meus queridos. Aqui quem vos fala é o professor Sandro de Bangu e na videoaula de hoje nós trataremos de campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Toda e qualquer corrente elétrica, ela cria ao seu redor uma região de influência denominada de campo magnético. Esse campo magnético ele vai circundar o condutor por onde passa a corrente elétrica. E nós vamos ver como determinar esse campo elétrico nos diversos tipos de condutores a partir de agora. Vamos lá? A regra da mão direita, ela me possibilita determinar o sentido e a direção do campo magnético, conhecendo-se qual é o sentido de movimento da corrente elétrica no condutor. Bem, o que eu devo conhecer? O polegar da mão direita, ele vai indicar o sentido da corrente. Então aqui eu tenho no meu condutor aqui que a corrente ela está orientada para cima. Meu condutor está na vertical e a corrente para cima. Então o meu polegar ele vai estar orientado no mesmo sentido da corrente elétrica. Então se ele está orientado para cima, polegar para cima. Se a corrente estiver orientada para baixo, o polegar voltado para baixo. Agora, passando a mão no condutor, o sentido da corrente vai ser dada pelo o que acontece com os dedos da mão direita. Então, o sentido do campo magnético vai ser dado pelos dedos da mão direita. Então, quando a corrente está para cima, a corrente, o campo magnético ele vai se circular o condutor nesse sentido aqui, ok? Agora, então olha aqui essa representação exatamente sobre isso. Então aqui, a corrente para baixo, o que eu tenho? A corrente para baixo, olha o sentido dos meus dedos. Ela diz que a corrente ela circula nesse sentido aqui. Passa pela frente do condutor aqui, depois passa por trás do condutor. Pela frente, por trás. E aqui quando a corrente está para cima. Olha o sentido dos meus dedos aqui, ó. Então ela está dizendo que a corrente vem nesse sentido, que o campo magnético pegão vem nesse sentido e circula nesse sentido aqui. Ok? Então o primeiro passo é identificar o sentido da corrente elétrica através do polegar. E os outros dedos da mão direita vão dar o sentido do meu campo magnético. Uma coisa muito importante é a representação, porque agora nós teremos uma representação tridimensional. Eu vou ter o vetor perpendicular ao plano da minha figura aqui. Então, como é que eu vou representar esse vetor? Então, esse vetor ele vai ser representado de acordo com essa visão aqui que eu tenho. Olha a minha primeira situação. O observador, ele olha uma flecha que aponta um quadro aqui, né? Então, a ponta da flecha está para o quadro. Então, esse observador que olha a flecha por trás, o que ele observa? Ele vai ver as penas da minha flecha e a base da minha ponta cônica aqui, né? Então, como é que eu represento isso? Por um círculo e um X, que é essa a visão que ele tem. Isso significa o quê? Como a minha flecha está apontada para o quadro, a gente diz que essa flecha está entrando no plano do quadro. Ou seja, na direção do quadro, né? Como se ele fosse penetrar no quadro. Então a gente diz que está entrando no plano do quadro. Agora olha a outra situação. A base da flecha está apoiada no quadro. E o que o meu observador está vendo é a ponta do cone da minha flecha. Como representar isso? O que ele vê é a base cônica da minha flecha e a ponta da flecha, por um pontinho, representado por um pontinho. Então, isso aqui representa o vetor perpendicular ao plano do quadro, ou seja, formando 90 graus com o plano do quadro, e saindo, ou seja, para fora dele. Então, quando eu tenho a representação do círculo com X, significa que o vetor é perpendicular e entrando no plano onde eu estou analisando.
Se eu vejo um círculo com um ponto, significa que o vetor é perpendicular ao plano do quadro, ou seja, forma 90 graus com ele, e está saindo dele. Então aqui, um círculo com x ou simplesmente x, significa entrando no plano do desenho que a gente está analisando. Um círculo com ponto ou simplesmente ponto, significa que eu tenho um vetor perpendicular ao plano que eu estou analisando e saindo dele, ok? Então aqui eu tenho várias representações de direção e sentido do meu campo magnético. Ele horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, vertical para cima, vertical para baixo, perpendicular ao plano e entrando nele, perpendicular ao plano e saindo dele, ok? Isso é algo muito importante para nossas análises a seguir, ok? Assistam o vídeo, que o vídeo vai ilustrar um pouquinho melhor o que nós acabamos de falar, e a gente vai dar prosseguimento ao nosso assunto. Então temos um condutor retilíneo, a corrente elétrica por ele fluindo, e vamos definir um plano perpendicular ao condutor. Se colocarmos as bússolas sobre esse plano, observaremos que a agulha tende a se orientar nestas direções. O polo norte da bússola tende a se orientar, portanto, nessas direções. Podemos então supor que o campo magnético gerado pelo condutor retilíneo tem linhas de força que são circulares e concêntricas, sendo que o fio passa pelo centro dessas circunferências. Em cada ponto das linhas de campo, temos o vetor indução magnética, tangente às linhas de campo. Observe que o polo norte da bússola tende a se orientar na direção e sentido do vetor indução magnética no ponto. Para definir, então, a direção e sentido do campo magnético gerado pelo condutor retilíneo ao seu redor, utilizamos a chamada regra da mão direita, que é uma regra muito simples de ser utilizada. Observe. Dado o condutor percorrido por uma corrente elétrica, com a mão direita aberta e o polegar no sentido da corrente elétrica, podemos estabelecer a direção e sentido do campo magnético ao redor do fio. Basta, para isso, fechar a mão. A direção e sentido do campo magnético será definida exatamente pelo ato de fechar a mão. Então, considere as linhas de campo ao redor do fio. Neste ponto, o campo magnético é perpendicular ao plano e apontando para fora. Nesse ponto, ele é paralelo ao campo magnético e apontando da esquerda para a direita. E nesse ponto, ele é perpendicular e apontando para o plano. Observe que o sentido das linhas de campo e do vetor indução magnética é definido pelo ato de fechar a mão. Vamos observar agora o condutor mediante a sua secção transversal, de tal forma que a corrente elétrica flui do plano para o observador. Vamos utilizar então a regra da mão direita. O polegar no sentido da corrente elétrica, portanto apontando para o observador. O ato de fechar a mão faz com que possamos definir o sentido do campo magnético em cada ponto ao redor do fio. Lembre-se que as linhas do vetor indução magnética, os vetores de indução magnética, são paralelos às linhas de campo. E as linhas de campo geradas por um condutor retilíneo são circulares, com o fio ocupando o centro dessa circunferência. A intensidade do campo magnético será definida pela lei de Biot-Savart. Observe, temos aí um condutor cuja corrente elétrica flui do plano para o observador. Já sabemos que o campo magnético ao redor é definido pela regra da mão direita. Bem, então a partir de agora nós trataremos da determinação do campo magnético gerado pela corrente elétrica em alguns condutores. Então o nosso primeiro condutor vai ser um fio retilíneo e longo. Então, para determinar a intensidade do campo magnético em um determinado ponto da região ao redor do condutor, do meu fio retilíneo, o que eu preciso conhecer?
eu preciso saber qual é a intensidade da corrente elétrica e qual é a distância que esse ponto se encontra do meu fio condutor. Sabendo esses dois caras, eu determino a intensidade do meu campo magnético dessa maneira aqui. Campo magnético é μ0I dividido por 2πr, onde B é o meu campo magnético, medido em Tesla, I é minha corrente elétrica, medida em ampere, R é a distância do ponto onde eu quero determinar o campo magnético até o fio, isso medido em metros, e μ é uma constante que depende do meio, e neste caso é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, e cujo valor é de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então esse é um valor que a gente vai usar na maioria dos problemas que encontrarmos de campo magnético. Tem que decorar ele? Não. Não precisamos. Então, pela regra da mão direita aqui, como a minha corrente ela tem um sentido para cima, né, eu vou verificar aqui no ponto P, ela vai estar representada nesse sentido, né? Pela regra da mão direita. Então, o sentido de circulação da corrente está aqui exemplificado na figura, determinado pela regra da mão direita, onde o polegar indica o sentido da corrente e os dedos indicam o sentido de giro do meu campo magnético, ok? Agora o meu condutor ele vai ser um fio em forma de espira circular de raio R. O que é uma espira? Uma espira é um fio que vai formar o desenho de uma circunferência. Então, quando eu tiver essa situação, eu tenho uma espira circular. E como é que eu vou determinar o campo magnético no centro dessa espira? Então, o campo magnético no centro da espira vai ser determinado por μ0I sobre 2R, onde μ continua sendo a permeabilidade magnética do vácuo, I, corrente elétrica, e R, o raio da espira, ou seja, a distância do centro até um ponto do meu condutor, do meu fio, ok? Então, pela regra da mão direita, eu determino qual é o sentido do vetor campo magnético no centro. Nesse meu primeiro desenho, eu tenho que a corrente ela segue esse sentido aqui, ó, sentido anti-horário. Então, pela regra da mão direita, o polegar no sentido da corrente, então nesse ponto ela está subindo, polegar para cima, e a palma da mão ela vai estar aqui saindo do plano do meu desenho, né? Então eu vou ter no centro da minha espira um campo magnético perpendicular ao plano e saindo dele representado por uma circunferência em um ponto. Na minha figura seguinte, eu tenho que a corrente ela segue o sentido horário agora, né? Então, aplicando a regra da mão direita, se você botar sua mão direita aí na figura, o polegar ele vai estar descendo e a ponta dos dedos vão estar batendo na tela do seu computador, do seu telefone. Então, isso significa que seus dedos estão apontando para dentro da tela. Então, neste caso, eu vou ter um campo magnético perpendicular ao plano da minha figura e entrando nela. Isso representado por um X. Isso aqui, a gente representa a região aqui dentro dessa maneira aqui, ó. A região aqui dentro, representada desta maneira. Então, no primeiro desenho, onde a corrente segue sentido anti-horário, então, o campo magnético no interior da espira aponta para fora do plano do desenho. Na figura onde a corrente elétrica segue o sentido horário, o meu campo magnético aqui dentro, no interior da minha espira, ele vai estar apontado para dentro, né? Entrando no plano do meu desenho. Ok? Valeu? E agora, se ao invés de uma espira circular, eu tiver várias espiras circulares, uma sobre as outras, como é que eu vou determinar o campo magnético no centro delas? Bem, o campo magnético
será determinado da mesma maneira que a gente determina para uma. μ0i sobre 2r. Agora, esse aqui é o campo magnético de uma. Mas eu tenho esse N multiplicando uma espira. Quem é esse N? N vai representar exatamente a quantidade de espiras que eu tenho formando esse meu conjunto. Então, o campo magnético no centro de várias espiras justapostas significa que elas são concêntricas, possuem o mesmo centro. Então, o cálculo desse campo magnético ela vai ser dado por o cálculo de uma espira circular multiplicado pelo número de espiras que eu tenho aí formando essa quantidade. Então, campo magnético é o número de espiras vezes μ vezes I dividido por 2R. Ok? Tranquilo? E aqui nós temos a representação, né, de um fio mostrando aí uma espira circular, também chamada de bobina chata. E aqui, ó, limária de ferro, mostrando as linhas de indução formadas ao redor dessa minha bobina chata. Né? As linhas mostrando como o campo magnético está orientado de acordo com o movimento da corrente elétrica através dele. Ok? E aqui a gente vê a aplicação da regra da mão direita para esse cara aí. Ok? E para a gente fechar, o último condutor, né, vai ser o solenoide ou bobina longa. O solenoide, se a gente olhar essa figura aqui, ela parece a espiral do nosso caderno, né? Então, o solenoide, repara, que as espiras, elas não estão justapostas, elas estão separadas. É diferente da situação anterior, né? Lá elas estavam juntas umas das outras, aqui não, elas estão separadas uma das outras. E como é que eu determino o campo magnético no interior desse solenoide? O campo magnético no interior desse solenoide vai depender do número de espiras, né? Quantas espiras eu tenho formando esse solenoide. Vai depender da nossa constante, né? Que é a permeabilidade magnética do vácuo. Vai depender da corrente que passa através dele e vai depender do comprimento, da extensão desse solenoide. Quanto mais comprido ele for, menor vai ser o campo magnético gerado no seu interior. Quanto menor for o seu comprimento, né, maior vai ser o seu campo magnético. Então eu tenho campo magnético, vai ser número de espiras, vezes constante de permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente elétrica dividido pelo comprimento do solenoide, esse comprimento medido em metros. Okay? Aqui eu tenho algumas representações do campo magnético de um solenoide e limária de ferro espalhada para mostrar a atuação do campo magnético, para mostrar exatamente isso aqui, ó, as linhas de indução mostradas através de limárias de ferro, mostrando exatamente esse comportamento aqui, ok? Então espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado e até a próxima aula, se Deus permitir. Fiquem com Deus.